Deus da Bíblia é uma criatura. Eu não posso dizer que o que está relatado a respeito da existência de um Deus é a verdade absoluta. Não. É por isso que nós temos esse problema. Qual que é a realidade, assim, por trás da construção da Bíblia? A Bíblia foi construída para manipular as pessoas, para conduzi-las para aquilo que as pessoas queriam. Já o Novo Testamento é outra historinha que poderia existir por trás da Constituição do Novo Testamento, uma questão de uma política. A necessidade religiosa é de uma nova concepção de fé, diferentemente do judaísmo, porque o Cristo que eles começam a pregar é um Cristo diferente totalmente de um Cristo judaico. Fábio Sabino, ele é escritor, professor, especialista em exegese hebraico e grego. Hoje ele vai nos revelar a verdade por trás da criação da Bíblia, qual é a forma correta de ler a Bíblia, manipulações religiosas e a verdade sobre Moisés. As pessoas foram condicionadas a apenas ouvir e não duvidar. As pessoas não foram condicionadas a julgar e criticar os valores das informações. Na sua visão, Moisés existiu? Não, é uma atribuição. Já está matando as crianças. A filha já sabia da matança. Aí tá tomando banho no rio, onde estava cheio de sangue de criança. Existem umas coisas que não existe nexo. Deus poderia fazer isso? Poderia. E por que não faz na sua vida hoje, então? Nenhum milagre na sua vida. Não te livra de nada. Deus só livrou as pessoas que no registro bíblico. Deus só está na Bíblia, nas folhas dela. Tanto Deus dos judeus quanto Deus do cristão tá fazendo uma porcaria nenhuma. Não faz mais nada. Poder de Deus só dentro da Bíblia, porque fora da Bíblia Deus não tem poder nenhum. Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. A maioria das pessoas vê a Bíblia como, principalmente aqui no Brasil, né, como uma obra coerente, né, que vem direto de Deus, da palavra de Deus. Qual que é a realidade, assim, por trás da construção da Bíblia? A realidade por trás, vamos lá, nós temos o fator de necessidades do período de cada escritor. Então, a composição da Bíblia, quem a compôs em um tempo, em uma circunstância, em uma cultura, em uma necessidade. Então, você tem os escritores do período patriarcal, a história dos patriarcas. Então, quem escreve o Gênesis, que é o período patriarcal, primeiro que ele escreveu em cima de outros contos lendários existentes, para assim formar-se o livro do Gênesis. E a composição do Gênesis até Deuteronômio, você tem a composição de uma nação, de um povo, de um grupo. Uma preocupação a respeito disso. A respeito do quê? A respeito de quem é o Deus para aquela nação. Essa foi a primeira preocupação, trazer a identidade de um povo em cima de uma divindade. Agora, por trás, hoje, as pessoas dizem, não, a Bíblia foi construída para manipular as pessoas, para conduzi-las para aquilo que as pessoas queriam. Eu não posso generalizar, não posso dizer que o todo foi feito dessa forma. Por quê? Porque a Constituição do Antigo Testamento, nós dizemos que existe a regra do cânon, né? Que é a Constituição dos livros, que você escolhe o livro aqui, vamos reunir, vamos fazer dessa forma. Só que quando você vai estudar a história da composição do Antigo Testamento, nós não temos uma visão que foi construída para manipular a mente das pessoas. Os judeus nesse período não estavam preocupados com isso, pelo contrário. Se você considerar a história do Concílio de Avni, por Yohanan ben Zakkai, em 90 depois de Cristo, ele está enfrentando a destruição de Jerusalém. Em 90 depois de Cristo, quando existe esse concílio, conforme alguns até aceitam, outros não aceitam, esse concílio por Yohanan ben Zakkai, ele está enfrentando a destruição do Templo de Jerusalém. Será que ele estava preocupado em construir o Antigo Testamento para manipular a cabeça das pessoas debaixo de uma destruição de um templo religioso judaico? Dificilmente não seria isso, né? Então o Antigo Testamento é a formação da preocupação religiosa do povo. De você ter aquela vida de santidade, a vida do sacrifício, a vida da oferta, a vida do jugo, né, de colocar profecias para que as pessoas não pensem, para que as pessoas adorem a Deus, não pensem estar sobre um jugo, mas pelo contrário, servir a Deus da melhor forma possível. Isso é o Antigo Testamento. Agora, já o Novo Testamento é outra historinha. Aí eu poderia até dizer um pouquinho
que poderia existir por trás da Constituição do Novo Testamento uma questão de uma política. Por quê? Quando você tem os escritos surgindo do Novo Testamento, vamos ao princípio ali da história do Novo Testamento, você tem a proliferação dos manuscritos, da história, da composição, sendo lendários ou históricos ou mitológicos, etc. e tal, mas você não vê uma preocupação política no início da formação do Novo Testamento pelos primeiros pais das igrejas. Os primeiros pais das igrejas que você tem no primeiro século, sendo eles Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, quando você pega os escritos que se tem hoje, da patrística, dos pais pré-nicenos antes do Concílio de Nicéia, você não vê um jogo político ali. Você vê uma necessidade religiosa. Uma atenção que ainda existe, a atenção em cima das perseguições. O que seria uma necessidade religiosa, assim? A necessidade religiosa é de uma nova concepção de fé, diferentemente do judaísmo. Porque o Cristo que eles começam a pregar é um Cristo diferente totalmente de um Cristo judaico, das necessidades judaicas. Então eles não estão ali querendo que as pessoas sigam uma visão e uma ótica judaica. Porque se você vai seguir uma ótica judaica, você vai ter que sacrificar animais para o templo. E se você tem que Jesus é o perfeito sacrifício, então você não precisa fazer mais sacrifício algum. Basta apenas aceitar Jesus. Então uma ótica cristã diferenciada do sistema judaico, que é essa ótica cristã, ela dá início com Paulo. Não é necessariamente maquiavélico, então? Não, a princípio não. Isso pode se tornar depois. Onde eu falei, vamos por partes, não no princípio, que você tem o estabelecimento dos pais das igrejas do primeiro século. Você pode ter isso politicamente com a oficialização lá por Constantino, pelo imperador sim, mas lá para frente. Porque a preocupação até então não era essa. A preocupação que se torna no segundo século são as brigas teológicas. Aí começam os grandes impasses e embates. Se Jesus era Deus ou não. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nasceu por uma virgem ou não nasceu por uma virgem? Então as pessoas no primeiro século estavam preocupadas com a fé, com a crença das pessoas. Não tinham essas discussões ainda? Não, se você for analisar a patrística do primeiro século, não. Não existiam essas preocupações. Essas preocupações vão surgir a partir do segundo século. Que aí você tem Marcião, que aí já muda um pouquinho. Marcião não gostava muito do Antigo Testamento. Tanto que Marcião procurou fazer um trabalho dentro dos evangelhos, tirando tudo aquilo que tinha característica do Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento. Então ele vai eliminando aquilo que ele acha por bem que deveria ser um evangelho puro para ele. Tanto que algumas pessoas dizem que o evangelho de Lucas hoje não é de Lucas, seria o evangelho de Marcião. Porque não existem muitas características referentes ao Antigo Testamento. Ordenanças do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que isso é uma característica do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus vai trazer cumprimentos do Antigo Testamento com uma construção, uma sombra do personagem Jesus. O evangelho de Mateus vai falar, isso aconteceu para que se cumprisse, escreveu o profeta Isaías e qualquer outro profeta. Tanto que isso é uma característica do pai da igreja do segundo século, Justino Mártir. É justamente Justino Mártir que vai procurar encontrar Jesus no Antigo Testamento. Já é a característica dele. Agora, a preocupação política surge depois. Então você tem os pais do primeiro, uma questão de fé, uma questão de crença, uma questão de ordenar a igreja, colocar pessoas, vamos dizer assim, capacitadas para administrar, como Clemente de Roma. Ele escreve algumas cartas para a igreja de Corinto, o qual Paulo também escreveu. E é justamente Clemente de Roma quem vai endossar que Paulo existiu e que também escreveu algumas cartas. Então você tem o endosso dos pais das igrejas. Então, Clemente de Roma está preocupado com a organização ministerial da igreja. Só para bater um martelo no primeiro século, Fábio. No caso do primeiro século, existiam muitas pessoas que tinham essa fé ou era uma coisa mais... Era menor ainda, né? Nesse sentido de que poucas pessoas estavam convictas ali de que Jesus era o Salvador e tal. E depois, no segundo, terceiro, quarto século, foi se disseminando assim. É difícil de você falar de quantidade, né? A gente pode falar de qualidade. Qualidade, sim. Muitas pessoas que estavam aderindo ao cristianismo tinham excelentes qualidades e é até difícil porque muitas pessoas, algumas negavam, outras não. Porque você já começa a ter alguns problemas no primeiro século a respeito da matança das pessoas que professavam serem cristãos. Isso você vai encontrar na carta de Trajano a Plínio. Plínio foi um historiador e ainda inserido dentro do primeiro século. E você vai ver o apóstolo Pedro escrevendo uma carta, e Plínio foi governador da Bitínia. Plínio jovem ou velho? Plínio jovem. Não Plínio velho, Plínio jovem. Ele vai interagir com Trajano, vai escrever cartas a Trajano a respeito dos cristãos. Uhum.
porque estavam tendo problemas nos templos pagãos em Roma no período de Trajano. Estava vendo que tinha diminuindo o sacrifício. Pessoas não estavam aderindo mais ao culto ao imperador. E Trajano manda uma carta para Plínio dialogando a respeito disso. E Plínio fala, será que existem cristãos? E aí parece que Plínio recebe uma informação que existiam cultos dos cristãos, mas camuflado em Bitínia. E ele começa a pesquisar e as pessoas estavam caguetando. Ó, tem uma pessoa ali, parece que é cristão. Aí Plínio chegava, levava a imagem, levava um monte de coisa, blasfema contra o seu Cristo, fala mal dele, para saber se ele era cristão ou não. E aí Plínio começa a indagar as pessoas. Alguns eram e deixaram de ser, e outros sustentaram que eram. E assim morreram. Então acho que mediante, dentro do primeiro século, vamos dizer assim, que as perseguições não era uma perseguição. Era uma questão, vamos dizer assim, local, não era uma questão ainda regional, debaixo de um decreto. Não, porque o decreto só surge pelo decreto de Décio. Isso em meados de 283 a 284 depois de Cristo. Aí que vão surgir os grandes decretos, aí sim. Aí você tem uma perseguição em massa. Mas então eram questões locais justamente religiosas. Porque o imperador também precisava ganhar. E como que ele ganhava? Ganhava por aquelas pessoas que compravam animal para sacrificar. Aí você tinha os judeus que tinham liberdade de sacrificar ao Deus deles, e não ao imperador. Aí você tem os cristãos que até então não se sabia quem eram esses cristãos. Na cabeça de muitos, os cristãos originaram como um braço do judaísmo. Um segmento do judaísmo. Isso nós vamos encontrar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Chamavam-se seitas do caminho, a seita dos nazarenos. Então, se você tem a seita dos nazarenos, não era como uma religião nova. Era um braço do judaísmo. Assim como existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes e tantos outros. Então, você não tinha uma grande quantidade, você tinha qualidade nesse período. Depois do finalzinho, sim. Aí você tem a proliferação dos manuscritos, das cartas. Aí você começa a ter o conhecimento do que era o cristianismo. Então, por quê? Os evangelhos, como que era? O evangelho ficava restrito a um grupo? Não. Eram proliferações de manuscritos que iam surgindo, não dá, provavelmente, talvez isso depois de 70, provavelmente os manuscritos depois de 70. O problema é que nós não temos nenhum manuscrito do Novo Testamento no primeiro século, infelizmente, nós não temos. Então, algumas pessoas dizerem, foi escrito em antes de 70, com base em quê? No achismo. É mesmo? Nós não temos isso. Nós não temos... tem documentação histórica? Não. A respeito do Novo Testamento, dos evangelhos, principalmente dos evangelhos, que retratam a história de Jesus, você não tem um manuscrito sequer que traga do primeiro século, não. Você vai ter início do segundo, aí você tem. Caramba, meu. Você vai ter o P52 a partir de 150 depois de Cristo e tantos outros manuscritos. Mas isso quer dizer, então, que acreditar nos evangelhos é questão de fé? Sim. Aí tem um outro problema. Não é um documento histórico. Vamos lá. Se tratando de papiro, nós não temos. Agora, o que poderia endossar? O que poderia endossar? A menção dos pais das igrejas. Exemplo, eu falei dos primeiros pais do primeiro século, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. Olha o problema que surge. Quando você vai estudar Clemente de Roma, em nenhum momento Clemente de Roma vai falar, ele vai trazer uma oralidade do que está nos evangelhos hoje. Só que no momento ele vai falar que aquilo que ele está dizendo, aquilo ele aprendeu do evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas ou João. Você não vai encontrar isso em Clemente de Roma. Ou seja, parece que os evangelhos não existiam escritos, como todo mundo alega, no período de Clemente de Roma. Vamos lá? Caramba. Inácio de Antioquia, também do primeiro século. Inácio também não vai falar de nenhum evangelho escrito em seu período. E para piorar, Policarpo. Policarpo está no finalzinho do primeiro século. Policarpo também não vai falar nada a respeito do evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles desconhecem qualquer registro escrito de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, para piorar, você vai ter Justino Mártir, para piorar, a respeito de um evangelho escrito dos hebreus. Evangelho dos hebreus. Justino Mártir falará isso, a respeito disso. Mas Justino Mártir não vai falar do evangelho escrito por Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Aí você pergunta, você não tem já o papiro, e você não tem menção dos pais das igrejas, onde estão então os evangelhos escritos antes de 70? Eu desafio qualquer teólogo para me provar. Qualquer um. Papiro não vai ter. E não tem a patrística também. Cadê os evangelhos escritos? Então os evangelhos antes de 70 são especulação. São especulações. Agora, a carta de Paulo já tem. Você vai encontrar Clemente de Roma, pai do primeiro século, falando daquilo que escreveu Paulo em suas cartas.
Você vai encontrar Inácio Policarpo, aí você vai encontrar. Então existem partes que sim. Partes que falam daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Agora, daquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, não. Você vai ter um pai da igreja chamado Papias. Só tem um problema nas obras de Papias. É que para endossar os fragmentos, 5 fragmentos de Papias, e tem um problema. E o que o Papias diz que ele ouviu, o que ele leu, é a respeito da logia de Jesus. Não é o corpo textual, a trama que está envolvida ali, tudo a respeito de Jesus. Não, só os ditos de Jesus. Seria mais ou menos aquela Bíblia que antigamente os ditos de Jesus vinham em cores vermelhas. Ali seria a logia ou os ditos de Jesus. Só que aí quem vai tratar a respeito dessa obra de Papias é 2 pais das igrejas. Um deles é Eusébio. E Eusébio está lá no 4º século. Para 2 pais apenas para falar da obra de Papias. Então, é muito debatido a respeito disso. Agora, a preocupação política se dá nos bastidores da Bíblia quando ele vai ter a sua formação do cânon do Novo Testamento. Aí sim. O cânon do Novo Testamento, que é feito em 363, se me fala a memória, no Concílio de Laodiceia, aí que existe a preocupação. Mas esse cânon vai se dar primeiro quando Constantino pede para que Eusébio de Cesareia ele faça livros, que nós chamamos de Bíblia, que é um conjunto de livros. Ele diz que ele precisa de 50 livros, 50 cópias. E ele pede para que Eusébio reúna pessoas entendidas para que faça isso. Aí você tem a Vida de Constantino, o nome da obra, Vida de Constantino. Não falo a memória, é Eusébio quem vai tratar um pouco a respeito dessa vida de Constantino. 260 ali. A canonização se dá, um pouquinho mais. Já aí 300 e alguma coisa. Que você vai ter essa ordenança. O cano se dá em... Eu falei o cano quando? 363? Agora até me perdi agora. O Concílio de Laodiceia em 300 e pouco Concílio de Laodiceia existe. É a partir disso que você vai ter o Códice Sinaítico completo. O Códice Sinaítico vem de 300 e pouco. Aí você tem um Códice Sinaítico do início do 4º. Códice Vaticano também. Aí você tem um Códice Alexandrino no 5º século. Aí você tem Besai, Claramontanos, Sangalenses... Aí, enfim, vai surgir nos códigos, mas a preocupação política vem posteriormente. E para bater o martelo ali, no caso, até antes, no caso do ano 70, né? Ali nos evangelhos. No caso, como a gente não tem documento histórico, né, que comprove o que aconteceu ali, qual que é sei lá, não sei se é um chute, né, do que aconteceu ali. Você acha que foi escrito depois? Ou, de após fato, o acontecimento? Ou foi escrito na época Não, mesmo? teria que ser após os acontecimentos. Para você dizer que é no Foi período... uma construção? Uma construção a posteriori, sim. Uma construção a posteriori. Tanto você vai pegar o livro de Atos, o livro de Atos traz uma construção a posteriori. Por quê? Porque ele associa os trabalhos missionários de Paulo com personagens historicamente que existiram, como Gálio, Cláudio. Cláudio foi imperador, Gálio foi um procônsul. Então você tem um procônsul, Gálio, chamado Gálio, que era parceiro do imperador Cláudio. Então ele está registrando momentos que Paulo diz que Paulo foi questionado, indagado pelo procônsul Gálio. Você vai ter Félix na história. Então você tem vários personagens que existiram na história, corroborado por Flávio Josefo e outros historiadores romanos, Suetônio, Cássio, como que é? Suetônio, Tácito, Cássio Dios. Então você tem a história de Plínio também. Então você tem personagens, historiadores que lidaram com os personagens históricos realmente. Você tem o livro de Atos dos Apóstolos endossando. Só que é tudo após o acontecimento. Que vai falar que Gálio indagou Paulo a respeito disso, a respeito daqui em Atos, não sei se é capítulo 18 agora, não me recordo agora a passagem. Mas você tem. Mas é tudo relatos a posteriores dos acontecimentos. Não que fosse uma testemunha ocular que está presenciando os momentos ali. Por mais que se coloque essa linguagem também, você vai encontrar momentos dos escritores colocando como se de fato, em verdade, eles estivessem ali. Mas não, você vai pegar qualquer um dos evangelhos, você vê, quer ver? Coloque para mim, por favor, aí o Evangelho de João na lousa aí, por gentileza. Olha lá, olha que interessante. João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Já depois ali uma ceia, ok. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Você vê, ele já está escrevendo... Judas vai trair depois desses fatos. Só que o escritor já está escrevendo isso antes. Então essa é uma das comprovações que os escritores... Não entendi como assim, Fábio. Igual, Judas vai trair Jesus na última Páscoa. Essa daí não é a última Páscoa. Olha lá, ó. Entendi. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos.
Fizeram, pois, ali uma ceia que não tem nada a ver com a última ceia de Jesus, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Isso é a parte do escritor, do narrador da narrativa. Então ele já sabia que Judas tinha traído Jesus, mas ele tem que criar a trama da sua narrativa. Entendi. Então ele está escrevendo tudo pós-fatos, tudo pós-acontecimento. Sim. Entende? Uhum. Então toda a Bíblia ela foi composta dessa forma. Tudo depois dos acontecimentos, dos fatos e tal. Quer dizer, ele sabia o que ia acontecer depois pra escrever isso. Sim, né? Meio que ele já tinha sabido do acontecimento. Então ele, o Judas Iscariote, ixi, deixa eu escrever aqui, ó. Então quem indagou Jesus a respeito lá da atitude da mulher, todos os outros evangelhos vai colocar que não foi Judas, tá? Todos vão colocar que um dos apóstolos indagaram. Só que João vai colocar, não foi Judas. Esse Judas é aquele que traiu Jesus, viu? Foi esse daí. Então ele vai destacar tudo após o acontecimento. Nesse caso, então, nessa época, nessa data, Judas ainda não tinha traído Jesus. Se você for colocar nesse período, não. 6 dias antes Nesse da festa período, da Páscoa, não tinha traído. Só que o escritor tá colocando. Quem é Judas? Judas foi aquele que traiu Jesus. Que doideira, velho. É isso que ele tá dizendo. Judas foi aquele que traiu Jesus. Então você vê que o escritor sabe de tudo. Então ele tá criando do jeito que ele quer a narrativa. Ele cria da forma dele. Você não pode dizer que ele, sei lá, absorveu todo o conteúdo, quer dizer, viveu essa época, né, esses meses aí, depois ele escreveu tudo. Entende? Então, o que acontece? Você vai colocar que foram comunidades que escreveram, e não o próprio personagem. Igual, essa construção de qualquer dos evangelhos não foi construída por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. Você vai ter nos manuscritos catá Luca, catá Ioanné, catá Mataios, catá Marcos. Então é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Segundo a perspectiva. Então você tem uma escola, é uma atribuição. Não é Mateus quem escreve o evangelho. Não é Marcos quem escreve o evangelho. Não é Lucas e nem João. São escolas chamadas escola mateana, escola lucana, escola joanina, escola marcana. São grupos de pessoas, só que existe uma atribuição. Então é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João. É tudo posterior. Tudo, sem exceção. Agora, já as cartas de Paulo, aí tem um outro probleminha das cartas de Paulo. Algumas das cartas, existe a assinatura de Paulo. Mas Paulo, ao que parece, ele usava escribas. Aí, meu irmão, aí nós temos problemas graves a respeito disso. Desculpa a ignorância, mas o que seria escribas? Escriba é a mesma coisa. Eu sou o professor Fábio Sabino. Eu não escrevo, eu vou pedir para você escrever. Você é meu escriba. Eu vou falar, escreve isso aqui para mim. Entendi. E aí, o que eu faço? Eu escrevi daqui. Uhum. Eu posso ir lá e assinar. Então, um amanuense, o escriba, um copista, era o que Paulo tinha, exemplo. E era mais de um, assim. Vários escribas. Igual a carta aos Romanos é Tércio. Coloca aí Romanos pra mim, por favor. Vamos lá pro final de Romanos. Vamos ver se a gente encontra agora mais rápido. Eu não gravo tudo, só sei mais ou menos que tem. Eu sei qual livro está. Às vezes eu me perco no capítulo, né? Mas eu sei que tem. Lá, livro de Romanos. Isso. Bíblia. Vamos lá pro último capítulo, 16. Agora vamos procurar aqui a palavra, o nome Tércio. Deixa eu bater o olho aí daqui, pode ir? Aí, ó. Eu, Tércio, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tá aí. Então, quem escreve, vai redigir a carta não é Paulo, é Tércio. Ele deixa a assinatura dele aí. Entende? E o que isso... O problema é, até isso, que ponto... O que isso prova? Será que ele escreveu fielmente tudo aquilo que Paulo ditou? Essa é a questão. Como eu saberia disso? Como? Se eu não estou nem com Paulo e nem com Tércio? Como se eu não fui presença, testemunha ocular ao lado de Tércio para saber o que ele ouviu, se de fato verdade ele escreveu tintim por tintim daquilo qual Paulo ditou para ele? Mas por que ele não escreveria? Pô, posso ser que ele tivesse algum problema? Não vou dizer problema de conhecimento, porque se ele foi um fariseu, sabia escrever muito bem. Pode ser que tivesse algum outro problema, um problema oftalmológico, talvez, problema de visão. E o próprio Paulo não lia as cartas que os outros escreviam para ele? Nós não temos a respeito disso, não tem informação. Nós não temos algo dizendo que ele fez uma revisão a respeito disso. Você quer ver um outro problema da construção dos evangelhos? Coloca a Evangelho de Lucas para mim, por favor, agora. Olha o problema que vai surgir agora. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quer ver agora o que vai acontecer?
Olha como que Lucas escreveu o seu evangelho. Um outro problema grave também. Capítulo 1, por favor. Lá, João. Lá, em cima. Aí, isso. Olha só que interessante. Tendo, pois, muitos, olha os detalhes, não eram poucos, muitos, empreendido, um empreendimento, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O que Lucas está dizendo? Que muitas pessoas estavam tentando colocar uma ordem cronológica, uma ordem do que? Da narração dos fatos que entre eles aconteceram. Sim. Uma ordem, vamos colocar em ordem. Primeiro foi isso, ok. Segundo, nos transmitiram os mesmos. Quem é que está transmitindo alguma coisa para Lucas escrever o seu evangelho? Muitas pessoas que procuraram colocar uma ordem dos fatos. Então ele está com vários relatos, Lucas. Segundo, nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente. Lucas não vai escrever isso por inspiração. Lucas escreve o seu evangelho por conveniência. Descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, Teófilo já tinha ouvido a respeito alguma coisa a respeito de Jesus. Sim. Só que Teófilo ainda tinha dúvidas. E só, pelo visto, só estava confiando no caso do relato de Lucas. Aí Lucas vai fazer o quê? Lucas não é testemunho ocular. Lucas, então, vai obter informações daquelas pessoas que tinham ouvido alguma coisa. Ou seja, e até que ponto, então, aquilo que Lucas está escrevendo é verdade? Ele está ouvindo de várias pessoas. Telefone sem fio. É assim. isso mesmo, um telefone sem fio, Evangelho de Lucas. Ele está ouvindo de várias pessoas. Então, Lucas não está preocupado em manipular as informações para trazer uma questão política para Teófilo. Não. O Evangelho de Lucas é apenas, todo o conteúdo de Lucas é o quê? Sanar dúvida de Teófilo. Então, todas as narrativas constituídas no Evangelho de Lucas, o que são? Caramba, são 24 capítulos. São 24 argumentos, são dúvidas que Teófilo tem. Ô, Lucas, vem aqui. Rapaz, eu ouvi uma história aí a respeito da concepção de Jesus, rapaz. Do nascimento dele. Procurei pra mim saber como que foi isso daí. Aí, Lucas. Eita, Teófilo, é o seguinte. Tem vários relatos aqui, mas um eu achei interessante. É um lado místico. Um lado místico da concepção de Jesus, que parece que um anjo aparece em sonho para Maria, em sonho para José. E Teófilo é um grego. E grego gosta do quê? De concepções miraculosas, mitológicas. E o evangelho que mais construção mitológica tem sua narrativa é de Lucas. E no Por quê? fim, Teófilo passa a acreditar nas coisas que Não, Lucas diz. ele acha interessado em conhecer as questões mirabolantes. O que acontece? Termina o evangelho de Lucas, não tá aí, ó, Teófilo. Uhum. Olha lá, vamos pegar o nome Teófilo, versículo 3. Parecer-me também a mim conveniente descrever-los a ti, ó, excelente Teófilo. Você tem um pronome de tratamento ali, não tem? Então era alguém de suma importância naquela época. Sim. E Teófilo, você tem uma construção, um nome em grego aí, Teo, Deus, e Filo, amigo. Amigo de Deus, ou amigo dos deuses, porque ele é um grego. Agora, vai lá para Atos dos Apóstolos. Olha o que acontece com a preocupação de Teófilo. Atos dos Apóstolos. Sai daí agora. Sai daí. Sai de Lucas. Vai para Atos dos Apóstolos. Você vê o que vai acontecer com Teófilo. Atos? Atos dos Apóstolos. Não, você tem que sair daí. Bota no Google lá, João. Aí. Não, vai na setinha, só sai dali, ó. Vai na seta, sai do livro que estava. E já vai mais. Aí. Capítulo 1. Isso, clica aí. Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Tá aí. Esse é pós-Lucas, assim. Hã? Esse depois do Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. Tá. Ou seja, de vários livros Atos, que registravam os atos, as atitudes, as condutas dos apóstolos, o único que foi canonizado foi Atos dos Apóstolos, tá? Por quê? Justamente por causa do Evangelho de Lucas. Então o livro de Atos dos Apóstolos também é para sanar dúvidas de Teófilo. A gente pensa, mas é um livro histórico. Contém personagens históricos? Sim, contém. Isso que eu ia perguntar. Esses personagens que estão aparecendo, nós temos comprovação histórica Alguns, de que sim. existiram? Alguns. Teófilo, por exemplo. Não, você não tem. Não, porque era um nome muito comum. Então, você tem um pronome de tratamento. Não tem o sobrenome, sei Não, lá. apenas isso. Você tem um pronome de tratamento, dá a entender que era alguém de suma importância, um desembargador, um juiz, um procônsul, alguém com esse nome de suma importância por causa do tratamento, por causa do pronome de tratamento. Agora você encontrar outros 500.
Agora, Galho, que vai ter em Atos dos Apóstolos, sim. Festo, Por que os caras outros não colocavam personagens. um sobrenome, cara? Porque a preocupação de quem escreve Atos dos Apóstolos se atribui a Lucas também, não é essa preocupação. Porque a preocupação de Lucas é tirar dúvida de Teófilo. Da mesma forma que ele construiu o Evangelho para tirar dúvidas de Teófilo, a mesma coisa é Atos dos Apóstolos. Olha lá, ó. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo vista por eles, pelos apóstolos, no espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí veja bem, se Jesus ficou, depois de ressuscitado, 40 dias e se apresentou aos apóstolos, por que nesses 40 dias Jesus não se apresentou para o sumo sacerdote, que o acusou? Por que não se apresentou para o imperador, para Herodes, que o acusou e o crucificou? Por que não? Por quê? Porque isso aqui é um lado místico. Pergunta. É lado místico isso. É uma boa pergunta. Volta agora. Lucas é um grego, está escrevendo para um grego. E o que Lucas vai registrar em Atos dos Apóstolos, o que é? O lado mitológico. O lado místico. Tanto que Jesus aparece para Paulo como? Numa visão. Isso, na sua visão, é um conto lendário, assim. Conto lendário? Lógico que é conto. Tanto que quer ver o conto lendário? O que vai acontecer? Sobe um pouquinho. Sobe. Vai devagarzinho aí. Aqui. Versículo 9. Jesus. E quando dizia isto, vendo-o eles um anjo. Vamos pegar antes. Quer ver? Aí, versículo 6. Vão indagar Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto que Jesus estava dizendo para os apóstolos, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ou seja, Jesus está ali falando, aí Jesus vai subindo, vai levitando assim, ó. Enquanto ele tá falando isso. Enquanto ele está falando. Aí até que isso uma após nuvem... os 40 dias lá? Isso, depois dos 40 dias. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. É uma mitologia, é um conto lendário. E no caso, esse seria o retorno de Jesus. Jesus para o céu. Aí Jesus voltaria do céu para a terra novamente. Dessa mesma forma. Que seria o tal do arrebatamento. Então você tem o Atos dos Apóstolos, uma construção mitológica. Por quê? Porque você está direcionando esse conteúdo para um grego que entendia muito bem as mitologias gregas. Você quer ver uma mitologia clássica? Está no Evangelho de Lucas. Você falou que Teófilo, a gente não tem comprovação histórica Não. da Mas posso afirmar que... existência dele, né? Não, mas eu posso afirmar que ele era um grego porque o nome dele é grego. Sim. Sim. Entende? Porque E por se tratar de um grego... Porque na época, na cultura da época, sempre se dava, né, o nome da língua e tal. Agora, por exemplo, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos esses a gente tem comprovação histórica? Não. Nada? Que até o que eu saiba, não. Sério, Fábio? Uhum. Exemplo. O que Pedro escreveu? Cadê a comprovação daquilo que ele escreveu? Paulo, sim, né? Paulo, sim. Do que foi escrito. E se for uma atribuição a um personagem? E não ele pessoalmente. Por conta dos escribas e tal. Justamente. Por quê? Porque quem escreve são pessoas e não ele. É isso, cara. São muitas variáveis pra, de fato, isso ser a verdade, né? Absoluta. Esse é o problema. Então você tem elementos dizendo o contrário disso. Igual esses dias eu tive um impasse muito grande com um youtuber aí a respeito que eu falei, eu não sei se foi no seu podcast, qual podcast que foi, que eu falei que se Paulo de fato e verdade existiu, ele não conheceu nada a respeito de Jesus, ele deveria ter conhecido. Porque ele foi um fariseu e esteve em Jerusalém, principalmente nas festas das Páscoas. E por que nada ele escreveu a respeito de Jesus? Dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus. Exemplo, você vai pegar a respeito da morte de Jesus, vários fenômenos sobrenaturais aconteceram segundo o relato de Mateus. Houve terremoto, corpos das pessoas ressuscitaram dos túmulos e saíram. Só que ninguém escreve sobre isso. Só Mateus.
Marcos não escreve, Lucas não escreve, João não escreve, e principalmente Paulo também não E escreve. aí que vem a separação da diferença entre o Jesus da fé, né? Isso, e o Jesus histórico. Foi aqui no seu podcast, foi isso mesmo, que você me fez essa pergunta. E aí eu fui falar sobre o Jesus da fé, as pessoas interpretaram mal. Justamente, nós não temos isso. E foi essa pauta que eu trouxe, que Paulo não teve nenhum conhecimento e ninguém teve conhecimento. E Pedro? Pedro foi o primeiro papa, não? Ele existiu de fato? Colocando como Papa, como representante da Constituição de um grupo de pessoas denominadas cristãos, sim. Você poderia, Papa, papai, né? Agora, como instituição é diferente. Como instituição é diferente. Onde as pessoas se baseiam que Pedro foi o primeiro Papa? Em cima de uma referência bíblica que Jesus fala. E é até complicada essa referência. Eu falei sobre isso ontem, na minha aula de ontem, né? Que aí Jesus chega assim e pergunta assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem. É outro problema que surge. Aí o pessoal, os discípulos de Jesus, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas. Aí Jesus, e vós, meus apóstolos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus, Simão, Barjonas, não fosse carne e sangue quem te revelaste, mas meu Pai quem está no céu quem te revelou. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é com base nesse versículo que os católicos dizem que ali origina-se Pedro como o primeiro Papa. Porque Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre a minha pessoa, sobre eu, Jesus, você vai edificar a igreja. Sobre esse versículo, né? É uma interpretação. É uma interpretação que as pessoas têm. Pois bem, você colocar que Pedro foi o primeiro pai, o primeiro responsável, não há problema algum a respeito disso. É que aí surge a dinastia, né? Aí Pedro morre, aí não dá para você saber se é Anacleto ou é Lino que sucede o apóstolo Pedro, na sucessão apostólica. Porque você tem Anacleto, você tem Lino, você tem Clemente também, então não dá para saber quem sucedeu, na verdade, historicamente, comprovadamente, sucedeu o apóstolo Pedro. Porque quando você fala de sucessão apostólica, nós temos um problema grave aí. Quando você fala de sucessão apostólica, você tem que generalizar. Quem sucedeu quem? Exemplo. Você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem foi? Matias. Está na Bíblia isso. Então morre Judas Iscariote e os próprios apóstolos vão lá eleger alguém no lugar de Judas para concluir o grupo dos 12 ali. Aí você tem Matias. Sempre tinham que ter 12 ali. Se você vai falar de sucessão apostólica, você tem que ter. Aí você tem quem sucedeu Judas Iscariote. Quem sucedeu Pedro? Não sei. Quem sucedeu Tiago? Não sei. Aí você não tem. Quem sucedeu Bartolomeu, Tomé? Não tem. Então tem que tomar cuidado em querer pegar a exclusividade. Só Pedro, por causa dessa fala. Entende? Porque se todos forem escolhidos, todos tinham exclusividade. Tanto que depois indagaram, mestre, coloque os meus filhos aqui, lá no reino lá. Aí, opa, não compete a mim trazer exclusividade. Jesus trouxe de vários discípulos e escolheu apenas 12. Mas por que 12? Aí entra a questão também da construção do narrador narrativa. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque ele não escolheu 16? Não escolheu 8? Não escolheu 5? Por que 12? Porque justamente porque os escritores querem colocar que os 12 apóstolos julgariam as 12 tribos de Israel. Por isso que são 12 apóstolos. Não são 13, não são 14, não são 15. Tem que ser 12. Você acha que por uma questão prática ou de fato por uma narrativa ali? É por toda a construção proposital. É a construção proposital. Por isso que eu falo que tudo tem que ser escrito pós. Porque você consegue elencar do jeito que você quiser, fazer a construção que você quiser. Se eu já tenho o Antigo Testamento constituído e eu quero fazer uso dele para comprovar alguma coisa, então eu consulto da forma que eu quero. Entende? Puxando esse gancho aí do Antigo Sim. Testamento, no caso, a gente falou, né? Eu te perguntei se Teófilo e todos esses nomes aí de fato existiram historicamente. Você disse que muito provavelmente não, né? A gente não tem comprovação no caso. Uhum. E no caso de Moisés? Piorou. Também não. Nós não temos nenhuma comprovação da existência dele. Nenhuma, assim. Não. Você pode ter a existência de personagens que aí alguém foi e comparou com Moisés. Aí sim. Na sua visão, Moisés existiu? Não. Não. É uma atribuição. Então você pode o termo é Moisés, igual, o termo já é complexo. Então a história dele já é complexa. O nascimento dele é complexo. Como que é a história de Moisés? Está existindo um problema, uma grande matança entre o povo hebreu, porque viram, né? Morre-se um faraó, levanta-se outro faraó, aquele que não conheceu José, e vê que o povo hebreu estava se proliferando demais no Egito.
Aí ele procura matar as crianças. Daí que surge a história de Moisés. Aí a mãe de Moisés vai, coloca ele num berço cheio de betume e lança no rio Nilo. Aí tá a filha de Faraó com a irmã de Moisés lá no outro canto. Aí vê o cesto lá, a irmã de Moisés pega e leva pra princesa. Não, nós já temos problemas graves. Primeiro que nenhuma princesa tomava banho no rio Nilo. E porque as crianças que estavam morrendo estavam sendo jogadas no Nilo. Cheio de crocodilo. Aí eu coloco um cesto lá com uma criança no rio Nilo? Não é muito lógico, né? Aí, milagrosamente, aí Moisés foi salvo. Aí vai a filha de Faraó, sabendo da sentença do próprio Faraó, e vai criar uma criança judia? Uma criança hebreia? Mas não foi a sentença do pai? Entende? Já está matando as crianças. A filha já sabia da matança. Aí tá tomando banho num rio onde estava cheio de sangue de criança. Sabe? Existem umas coisas que não existe nexo. Entende? Sim. Aí você, como Moisés existiu? Aí você para assim, mas Moisés existiu? Como que foi essa história do nascimento de Moisés? Ah, então, o faraó estava matando as crianças, jogando no rio. O rio estava cheio de sangue, oferenda para o Deus do rio Nilo. Aí estava cheio de sangue. Aí a filha de Faraó estava onde? Estava se banhando no rio Nilo. Nossa. É por isso que a visão fundamentalista não faz muito sentido, né? Não dá. Aí é por que eu falei, a questão de crença e fé, isso eu não lido, não mexo com isso. Sim. Mas vamos pegar o relato. O próprio relato já não dá liga, senhores. Aí você tem que colocar muito sobrenatural. Não, mas porque Deus não pode? Pode. Deus poderia ter salvo Moisés no rio Nilo? Poderia. Livrar da boca dos crocodilos? Poderia. Eu pergunto, se Deus poderia fazer isso? Poderia. E por que não faz na sua vida hoje, então? Nenhum milagre na sua vida. Não te livra de nada. Ele mudou esse Deus, então? É onde que eu falo. Não quero usar o poder de Deus, não, porque eu vou colocar na prática hoje. Esse poder de Deus eu não tô vendo aqui, não. E aquela história, Fábio, que ele mobilizou milhares ou, se não, milhões de pessoas? E por que ele não faz isso hoje? Entende? Exemplo. Vamos Hoje você fala hoje? Hoje, atualmente, ó, quem é o povo? Porque ele não existe, né? Tipo, hoje, né? Eu falo. Teoricamente ele morreu já. Não, mas vamos pegar, vamos colocar aqui Deus. Vamos falar Deus. Quem é o povo judeu para Deus? A nação eleita dele. Toda a história vem de lá. Por que Deus não conseguiu privar uma criança de morrer na guerra lá agora? Poxa, é o Deus do povo judeu, gente. Jesus veio do povo judeu. E o que Deus fez para Israel nessa guerra que teve? Nada. Deus não conseguiu livrar uma criança de ser estuprada de uma bala. Nem bala perdida, nem bala dos inimigos lá, o povo radicalista do Hamas. Matou um monte de judeu. O que Deus fez por eles? Ou seja, Deus só livrou as pessoas que no registro bíblico. Deus só está na Bíblia, nas folhas dela. Deus do judeu e Deus dos cristãos. Só está... E olha lá. E não é 100% garantido ainda também, não. Tá? Mas vou generalizar. Deus só está nas páginas da Bíblia, tanto para judeu, tanto para cristão. Porque saiu da folha da Bíblia, esquece. Tanto Deus do judeu quanto Deus do cristão tá fazendo mais porcaria nenhuma. Faz mais nada. E eu não posso tampar o sol com a peneira. Os fatos dizem o contrário dos relatos bíblicos. Poder de Deus só dentro da Bíblia, porque fora da Bíblia Deus não tem poder nenhum. E não precisa dizer nada, né? Só olhar para quantos pastores morreram na pandemia? Quantos judeus morreram na guerra? É, o argumento das pessoas que acreditam vão dizer que Deus permite isso, Aí. né? Pra, de certa forma, sei lá, as pessoas terem o livre-arbítrio. Deus e só tal. permite a desgraça. E o lado benéfico dele não permite, não? Pode reparar nisso. Deus, então, só permite a desgraça acontecer. E o lado benéfico, ele não permite acontecer? Deus não consegue, assim como livrou a nação do problema de morrerem todos, serem dizimados, Deus não teria poder para isso também? E só que Deus não faz. Tem que refugiar, tem que correr. O Deus não poderia... Quando chega lá, né? Moisés sai lá do Egito. Aí o povo peregrinando ali, caminho Mar Vermelho. Aí o povo, Moisés, por que nos trouxeste para morrer nesse deserto? Nós estávamos lá no Egito, não tinha comida, bebida, e nos trouxeste para cá, Deus. Ei, aquieta o vosso coração. Coloca aí para mim Êxodo 15, por favor. Olha o cântico de Moisés, que lindo. Quer ver? Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 15. Ah, eu pergunto, por que Deus não faz isso aqui hoje? Porque os egípcios que hoje Talvez vê de... ele está esperando, né, o momento certo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falando, dizendo... abaixa um pouquinho. Lançou... Olha que lindo isso. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.
Os abismos o cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu com restolho. Por que Deus não faz isso hoje? E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Moisés está entoando um cântico em cima daquilo que Deus fez com o exército de Faraó. Por que hoje eu não poderia entoar um cântico para dizer que Deus faça o mesmo hoje com os meus inimigos? Sim. Não, isso aí só existe na Bíblia. Com as pessoas que estão fazendo mal hoje, né? Cadê? Cadê? Não poderia entoar o cântico? Mas, infelizmente, nada disso acontece. Por quê? Passa de um conto lendário. É a mesma coisa. Eu chego no Novo Testamento, a matança das crianças. No nascimento de Jesus, o que Herodes faz? Herodes vai e faz o quê? Vão matar, ele ficou puto com os magos, que os magos mentiram pra ele, os magos foram embora, Herodes deduziu. Rapaz, falaram da estrela do nascimento do Messias, do rei de Israel, é de 2 anos. Então, ele decretou uma ordem. Vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O que acontece? Veio um anjo e anuncia: Maria, José, pega o teu filho porque Herodes há de matá-lo. Desce pro Egito. Aí aconteceu, foram pro Egito. O que Herodes fez? Matou todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus estava livre. Aí por que então, se o anjo avisou os pais de Jesus para fugir, não poderia o mesmo anjo avisar o pai das outras crianças judias se livrarem também? Não. Deus só livrou Jesus. Aí você pergunta: e João Batista? A diferença era de 6 meses, me fala a memória, de idade entre Jesus e João Batista. João Batista também era criança. E João Batista, como que ele sobreviveu? A Bíblia não diz. Sabe quem vai dizer? Evangelho de Tiago, um evangelho considerado apócrifo. Sabe como que João livrou-se da morte? Maria, mãe de João, subiu uma alta montanha e estava procurando um refúgio para o seu filho. E ela fez uma oração, fez um clamor. Aí a rocha se abriu, abriu a fenda na rocha. Um anjo se posicionou e falou: Isabel, entre com seu filho. E lá João ficou dentro, aí fechou-se a rocha. Lá dentro aí João foi livre. Aí eu tenho que acreditar nisso. Qual que seria a prova pra você, cabal, assim, de que isso é verdade? O que teria que acontecer, assim, na sua frente, sabe? Tudo que aconteceu naquela época acontecesse hoje. Se as pessoas pediam milagre, o milagre acontecia, aconteça hoje. Simples assim. Se Jesus aparecesse aqui, você acreditaria? De forma alguma. Não, pera, calma. Se aparecesse para todos nós, aí sim. Pra nós 3. Aí sim. Se Não, aparecesse. pra você só... Não, aí seria esquizofrenia. Só eu tendo visão e esquizofrenia. Tem que ser visão coletiva. Todos os personagens bíblicos que dizem que tiveram visões, ouviram vozes, mas não foi algo coletivo, não. Você não ia achar que, sei lá, eu coloquei a ayahuasca ali no café, ou a gente... Todo mundo delirou, assim. Essa seria a prova pra você de realmente que Jesus é... Se aparecesse coletivamente, sim. Se aparecer individualmente, não. Tem que ser uma aparição coletiva. E, Fábio, ciente de todas essas variáveis, né, que meio que... Se você observar bem, não é muito lógico você acreditar em alguns contos, assim, da Bíblia, sabe? Na minha visão. Por que as pessoas acreditam tanto assim, cara? Foram condicionadas dessa forma. As pessoas foram condicionadas a apenas ouvir e não duvidar. A ouvir e a aceitar. As pessoas não foram condicionadas a julgar e criticar os valores das informações. Isso quem faz é o exegeta e o hermeneuta. Eu faço isso. Por isso que aos olhos de muitos crentes, eles me consideram ateu, um herege. Por quê? Porque eu critico e eu julgo os valores das informações. Você acredita em Deus, né? Sim. Não, Deus da Bíblia. Da Bíblia não, porque é uma criatura. Eu não tenho como descrever. Eu acredito que exista algo além de mim, ou além de qualquer outra coisa. Alguém, ou vários, sei lá. Aí é questão de fé e crença. Não tem como descrever. Se eu descrever, eu estou criando uma religião, conforme muitos assim fizeram. Então eu não posso... Então é apenas uma questão pessoal, uma crença. Eu não consigo desacreditar. Não tem como. Só que eu não posso dizer que o que está relatado a respeito da existência de um Deus é a verdade absoluta. Não. É por isso que nós temos esse problema. Por que pessoas tão inteligentes, às vezes, e tipo assim... Eu não sou militante contra a religião, né? Você deve saber disso. Mas
uma dúvida genuína, assim, por que pessoas que têm um pensamento crítico bem alto, às vezes cientistas e tal, eles acreditam, por exemplo, na Bíblia, nos contos da Bíblia, na sua visão? Em geral? Eu Não, acho não que em geral, né? Ah, tá. A maioria não, Não, mas igual eu. existem exceções. né? Eu vou dizer pra você que toda a Bíblia é mentirosa? Não. Lógico que não. Vou dizer pra você, existem algumas verdades na Bíblia? Sim, existem. Eu posso dizer Que que você consegue linkar com outros documentos sim, históricos aí e tal. nesse caso sim. É isso que eu faço. Então, existem relatos, são relatos verdadeiros. Fala pra mim um relato assim, sei lá. Eu vou dizer de personagens. Exemplo, guerras. Por exemplo, alguns personagens verdadeiros, mas não a situação sendo verdade. Foi dito que alguns judeus foram expulsos de Roma no período do imperador Cláudio. O imperador Cláudio existiu. Só que você não vai encontrar nenhuma atestação que ele expulsou os judeus de Roma. Opa, então eu tenho um personagem verdadeiro, mas a história elencada ali não é a história verdadeira. Aí quando eu chego em Flávio Josefo, ou Suetônio, que vai trabalhar a história dos 12 Césares, eu não vou encontrar isso. Opa, então vamos devagar aí. Então eu tenho um personagem verdadeiro, eu tenho algo ali, mas não a totalidade seja a verdade, entende? Então isso não. Mas eu tenho um exemplo aqui de uma história verdadeira, a história do dilúvio. A história do dilúvio, ela é verdadeira? Um dilúvio local, sim. Não um dilúvio universal, conforme a Bíblia está. Aí muda. Entende? Sim. Então, por quê? Porque muitos outros contos falavam. Exagerado ali. Porque você tem a Mesopotâmia como uma região em volta de rios, em volta de lagos. Então, se você tem um tsunami, para quem está escrevendo dentro do seu ponto de vista, vai dizer que houve um dilúvio, realmente houve. Que alagou, como nós tivemos no sul. A parte que alagou tudo ali. Então, se você tem uma pessoa que ela não conhece nenhum outro local geográfico, nenhum outro ponto geográfico, ele está ali na Mesopotâmia, então ela está vendo aquele tsunami, aquele alagamento, e ela sobreviveu, então ela escreveu que não houve um dilúvio que destruiu tudo, mas não um dilúvio universal, isso não. Então você tem alguns relatos históricos que ocorreram, mas não na proporção que se coloca nas narrativas. Então existe um exagero, Então, existe uma hipérbole de aí. fato, existiu localmente. Local, sim. Na Mesopotâmia existiu. Isso eu escrevo no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis. Eu explico a respeito sobre isso. Em busca da origem do Gênesis. Em busca da origem do Gênesis. Eu trabalho do primeiro capítulo até o 11º capítulo. E o que você concluiu em relação à origem? Concluí que os escritores, até o capítulo 1º, fizeram uso de outras narrativas que lhes antecederam para fazerem a composição até o capítulo 11º. Essa é a conclusão a qual eu cheguei. Mas você fala uso de outras narrativas como inspiração para escrever? Sim. Eles fizeram exemplo, adaptações. Tipo, Odisseia. Numa Elish, conto de Gilgamesh, conto de Adapa, muitos contos anteriores, contos acadianos, contos sumerianos, contos ugaríticos. Eles adaptaram as narrativas e fizeram a composição do livro do Gênesis, se baseando em outros relatos. Outros relatos lendários. Como que você chegou a essa conclusão, assim? Pesquisando essas outras obras. E fazendo as comparações. Entende? Personagens, de detalhes de alguns relatos, de algumas oralidades, de algumas informações. Exemplo de dilúvio, interessante, da Arca de... Que trampo foda, velho. Foi, da Arca de Noé, nossa. A Arca de Noé é lindo. Tudo que existe na trama da Arca de Noé vem de Xusutro, de um outro personagem anterior que existiu a respeito da Arca. Os mesmos animais que soltou para ver se as águas tinham baixado é o mesmo que tá nesse conto lendário. É interessante. Caramba, cara. A mesma coisa, a mesma figura. Só adapta, né? Coloca a pomba ali, ele colocou um corvo. Entende? Sim. Tem a mesma construção. É nítido, assim. É nítido. Igual o conto de Adão e Eva, a mesma coisa. O mito de Adapa. O diálogo de Adapa, da árvore da vida, também existe no mito de Adapa. Então você tem a construção da serpente, também tem Ginsida, as Niginzidas. No conto da serpente, de Adão e conto Eva. da serpente, justamente. Então você tem todas as comparatividades ali. E essas obras anteriores aí que eles pegaram como inspiração era dos sumérios, então? Você tem sumérios, babilônicos, acadianos, é uma miscigenação de vários. Por quê? Porque a composição do livro do Gênesis é feita a posterior. Você tem ali a composição pré-cativeiro babilônico. Então você tem toda... falando em que época isso? Você está falando em 600 a 500 a.C. Agora, Sumérios, você está falando de Sumérios em 5.000, 3.000, 4.000 antes de Cristo, entende? Então você tem a composição, as histórias lá atrás. Então você tem as devidas adaptações. Então você tenta tirar a vertente politeísta, que é característica, e enoteísta, característica desses povos, e você inverte para a concepção monoteísta, que é o que se torna principal dentro da concepção judaica. No começo do podcast a gente falou de... Você estava falando que no começo do primeiro século ali,
não era o intuito maquiavélico ali, né? Era realmente a construção da fé Sim. genuína e tal, né? Nesse caso do Antigo Testamento, ali em 500 a.C., seria também nesse sentido? Sim. Da fé genuína. A preocupação é a religião, porque eles querem focar em cima de uma divindade. Mas que eles pegaram narrativas anteriores e... Pegaram. Então, Tiraram as divindades Mas e colocaram isso não é- uma só. mas isso não é maquiavélico? Não, porque eles querem defender um único Deus. Ah, entendi. Então eles pegaram as narrativas que eram já de um deus, Já dos deuses, dos deuses, e transformaram em um em deus um único só. Deus. Isso. É isso que eles querem. É isso que você vai encontrar em Deuteronômio 6.3. Não eram romances ou... tipo, Não. Era de fato uma religião, Sim. né? Entendi. Eles vão trabalhar dessa forma. Pô, Por que mais, interessante, cara. por mais que você tenha os patriarcas sendo politeístas. Coloca aí pra mim Josué 24, por favor. Josué 24.2 e Josué 24.3. Acerca do... Vai lá, volta lá. Apesar que na setinha já resolvia. Josué. Ah, já apareceu. Aí, Josué 24. Clica aí. Isso. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então você vê que o período patriarcal era politeísta. Então, ele quer, por mais que ele queira dizer que os patriarcas foram politeístas, adoraram outros deuses, aí tem gente que diz, não, apenas Terá foi politeísta. Não, porque o verbo servir está no plural. Está dizendo, quem são os patriarcas? Terá. Quem era Terá? Pai de Abraão e pai de Naor. Aí se você coloca Terá, pai de Abraão e Naor, serviu a outros deuses, então eu estou dizendo E na apenas que fonte Terá... também é assim. Sim, o hebraico também. Aí eu diria que apenas Terá serviu a outros deuses, mas não. Porque está o verbo serviram no plural. Porque Terá, Abraão e Naor serviram a outros deuses. Se a pessoa não entendeu o português, pelo amor de Deus, tá fácil e nítido aí. Então o período patriarcal era politeísta. Então quem faz a construção do Gênesis quer dizer, os patriarcas foram politeístas, entretanto, depois Abraão tornou-se monoteísta. E não é nem monoteísta. Abraão, primeiro, do politeísmo, Abraão se torna enoteísta, que é a crença que existe um Deus, porém esse Deus não está só, está com outras divindades, isso é o enoteísmo. Aí seria o Deus El, que é o que mais aparece para Abraão, é o Elion, Deus Altíssimo. No português está Deus no singular e Altíssimo. Quando você chega no hebraico, El é uma divindade e Elion é uma outra divindade. Só que o El é o Deus poderoso do panteão, se tornou ugarítico, e depois o Deus é o panteão cananeu. Depois que Abraão vai conhecer o tetagrama. É o tetagrama que se torna um único Deus soberano para o povo judeu. E o tetagrama aparece para Abraão. Eu apareci para Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas como o tetagrama, não lhe foi conhecido. É o tetagrama que se torna o Deus nacional do povo judeu, o único soberano. Shemai, Deuteronômio 6.3. Shemai Israel, ouve Israel. O eterno é o nosso Deus, que é o tetagrama. O eterno é um. Shemai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Eu tenho um tetagrama, que é você tem um Ketib Kere, né? Está escrito tetagrama, mas eu pronuncio Ketib? Adonai. Ketib Kere. Ketib é escrito em hebraico. Katav, escrever em hebraico. Estou falando em hebraico. Katav, o que significa Katav? Escrever. Que é o verbo terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito do tronco kal, em hebraico. Então eu tenho Ketib Kere, que é? Está escrito uma coisa, mas eu leio de outra forma. Chama-se Ketib Kere. Então está o tetagrama, mas como é que eu pronuncio? Adonai. Shema Israel, ouve Israel. O eterno, eu estou falando eterno. Né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é o nosso Deus, Elohenu, nosso Deus. Elohim? O eterno, Elohenu, Eloheinu. Elohim, vem de Elohim, só que eu faço com som Elohenu. Esse pronome nu é nosso Deus. O eterno é um, Echad, é um. Então eu já tenho um tetagrama inserido numa profissão de fé, colocando já que Abraão faz essa transição. Politeísmo, enoteísmo, politeísmo para o enoteísmo, enoteísmo para o monoteísmo, que hoje adentra a monolatria. Aí já é outra história. Pô, cara, quanto tempo você demorou pra aprender o hebraico? Não fluentemente, mas o hebraico... Primeiro, a regra hebraico, primeiro é decorar o alfabeto.
decorou o alfabeto, sabe o que cada consoante representa, aí o resto vai embora. Então, a pessoa para decorar, vamos colocar aí um mesinho, vai. Treinando todo dia, um mês. Um mês? Um mês. Se você decorar... Só pra Pra entender decorar o o alfabeto, decorar. Sim. Aí regras gramaticais, aí sim, aí leva um tempinho. Vamos colocar. Vocabulário, saber cada palavra. É difícil, o vocabulário não dá pra você armazenar tudo. As regras gramaticais, Porque né? é uma língua morta? Seria isso? Não, o hebraico hoje ele é utilizado até hoje nos jornais, só que na escrita cursiva, né? Mas a regra gramatical é a mesma. Não, é a mas- mesma. Desculpa a ignorância, mas tipo assim, não tem o hebraico antigo e o hebraico Existe. moderno. Existe o paleohebraico, o hebraico bíblico e o hebraico moderno hoje. O hebraico antigo é uma língua que não Sim, utiliza não usa mais. O paleohebraico não. O hebraico bíblico tem na Bíblia até hoje. Achados arqueológicos, você tem o hebraico bíblico, que é o que eu ensino hoje. E a Bíblia, né? Escrito no hebraico bíblico. Agora, nos achados antigos arqueológicos, você tem o paleohebraico, é um outro tipo de escrita. Só que as regras gramaticais são a mesma. Igual artigo, nós somos no português, então você tem o caractere. O artigo é o recompata, nós chamamos que é artigo, né? Recompata e dá guicho forte na primeira consoante. Não, consoante shin pode receber... Você não tem um aleph. O aleph não rejeita a reduplicação, classificações... é inaudível o aleph. O aleph e o ai são duas consoantes inaudíveis em hebraico. Sim. Ô, Fábio, por exemplo, de tudo que a gente falou aqui, a academia concorda A respeito de? a respeito de que, por exemplo, antes ali da data do ano 70, né, depois de Cristo, a gente não tem comprovações históricas e tal, também sobre os nomes que apareceram, Teófilo, Lucas, não sei o que e tal. Realmente é um consenso acadêmico. Vamos lá. Se for falar de academia séria, sim, é um consenso. Pode falar de academia fundamentalista, não. Porque dentro da academia você tem o quê? Você tem os fundamentalistas e os não fundamentalistas. Quando você fala de academia, eu estou falando de racionalidade. Se você fala de racionalidade, sim, há um consenso. Agora tem gente que fala, porque a academia... Aí você pergunta, que academia? Sim, qual a academia? Mas aí que vem a minha dúvida, por exemplo. Assim como tem, por exemplo, criacionistas, né? Biólogos e tal na academia. É isso que eu estou dizendo. Mas assim... Se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar Ele vai comprovar com o quê? Aí o que ele vai fazer? fato. Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não... Mas tem. O fundamentalista usa o quê? Não tem historicidade. Vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia. Mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus. O fundamentalista não pega um outro, sei lá, uma carta de não sei quem ele vai achado espiritualizar arqueológico para comprovar a existência de Teófilo, por exemplo. Ele vai falar, não, Teófilo existe porque está escrito. Porque está escrito. Entende? Não é aí onde eu digo. Porque está escrito a verdade? Não é porque está escrito na Bíblia que é verdade. Senão eu vou ter que falar que a serpente fala, a jumenta fala. Porque tá... Não, mas não é? A serpente não falou? Tá escrito. E não pode falar? Deus, aí como a linguagem apelativa. Deus não poderia usar a serpente. Não era Satanás que estava na serpente e separa. E de onde você tirou Satanás? Não, porque tá aqui, ó, no Apocalipse e Paulo escreveu. Aí separa assim. Fundamentalmente faz uma pergunta. Quando o escritor está escrevendo o livro do Gênesis, já existiu o livro do Apocalipse formado? Aí ele, não, mas e a revelação de Deus? Tá vendo? Essa é a linguagem do fundamentalista. Ele vai apelando, vai espiritualizando, sabe? É por isso que eu falo, não conhece hermenêutica nem exegese, pelo amor de Deus. Aí que rola confusão. Onde que rola? Aí onde que eu vou na exegese, na hermenêutica, aí o que acontece? Ele vai me ofender. Ele vai tentar apelar. Sim. E se eu usar a linguagem apelativa, eu vou apelar também. Então Deus pode? Só pode na Bíblia, né? E fora dela, não pode por quê? Vamos lá agora, vamos usar a sua linguagem fundamentalista. Deus, pega aí pra mim, coloca aí Gênesis 3, por favor. Vamos lá? Vamos usar o fundamentalismo agora. Você fica animado, hein, bicho? Gosta, aí cutuca. Vamos lá, vamos pegar o fundamentalismo. Vamos lá para Gênesis 3. Vamos lá, Deus pode? Se Deus pode, Deus pode. Gênesis 3. Vamos lá. Vamos pegar lá o que Deus vai dizer para cada um. Sobe um pouquinho. Isso. Vai subindo, pode subir, pode subir? Bicho. 50 capítulos. Sobe. Aí. Versículo 14. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás
e pó comerá todos os dias da tua vida. Eu pergunto, por que as serpentes não voam hoje? Professor? Qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? Apenas para essa serpente, não as serpentes no plural. Então disse o Senhor Deus à serpente no singular, porque fizeste dito, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por que as serpentes hoje, então, não andam e não rastejam? Porque a maldição foi apenas para uma. Aí você pega um crente fundamentalista, eu falo isso para ele usando a própria Bíblia, não tem resposta para me dar. Deus não só a maldição para uma só, não foi para todas, não. Entendendo agora? Aí é assim que eu pego os fundamentalistas, usando a própria Bíblia deles, o próprio poder deles, o que Deus pode. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Vai falar o quê? Não tem o que falar. O que eles vão fazer? O senhor é um herege, o senhor é herético, o senhor não é letrado, o senhor vive na letra, o senhor não tem espiritualidade, o senhor não crê em Deus. Aí vem a ofensa, aí parte para de homem. É assim que eu pego qualquer um fundamentalista, usa a própria Bíblia para provar para eles a que ponto chega a ignorância deles, mesmo espiritualizando o texto. Vamos usar o poder de Deus, então. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Mas eles falam que é todas? Lógico, que todas as serpentes rastejam. Sim, sim. Você entende a que ponto chega a ignorância? Aí usa a própria Bíblia, igual quando eu fiz o vídeo. Quem mentiu foi Deus, não foi a serpente. Aí eles querem me trucidar. Como assim? Já se viu? Deus. Eu falei, a primeira mentira de Deus. Onde tá? Em Gênesis. Foi quando Deus mentiu pela primeira vez. Essa é uma coisa no senso comum, cara. Todo mundo fala essa parada da serpente, né? Que as serpentes foram amaldiçoadas por Deus e tinham pernas e passaram a rastejar, né? Entendeu? Mas tá escrito lá plural? Não, tá singular. Entende? É questão de leitura. É só ler o português e querer entender. Porque o maior errado aí é Deus. Quer ver? Sobe pra mim, por favor. Mas assim, você não pode dizer também que a serpente, no caso, a espécie, entende? Sei lá, o animal. Não sei, tô perguntando. Vamos lá? Quer ver? Sobe. Coloca lá no início. 3-1. 3-1. Vamos lá. Olha isso daí. Ora, a serpente era o quê? Todos os animais tinham astúcia. Todos. Só a serpente tinha o quê? Olha o detalhe. A palavra mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todos os animais eram astutos. Só que Deus deu só uma pitadinha a mais para ela. E a culpa é de quem agora aí? Deus criou todos os animais astutos. Porém, a serpente, Deus deu um pouquinho mais de astúcia, foi para ela. Você vê que é tudo objetivo da escritura narrativa. Aí é onde eu pego o fundamentalista, meu filho. E se Deus é onipotente, onisciente, etc., ele já criou a serpente sabendo o que ela ia fazer, né? Então, ele não deu um pouquinho a mais? Só esse detalhe. A palavrinha mais é o detalhe de tudo aí. Foi Deus quem fez isso. Quem é que criou todos os animais? Está escrito lá. Quem criou todos os animais? Está escrito aí. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. Foi Deus quem fez todos. Criou todos os animais. Mas para a serpente, Deus achou por bem dar um pouquinho mais de astúcia para ela. E é justamente ela quem... Será que ela enganou? Vamos ver se a serpente enganou. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela está afirmando a serpente. Não morrereis. Por quê? Olha o detalhe. Agora vai explicar o porquê, é aquela conjunção coordenativa explicativa. Por quê? Porque Deus sabe, olha o que a serpente está dizendo, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Olha o que a serpente falou para a mulher. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus disse isso? Não é porque vocês morrerão, é porque Deus sabe que se vocês comeres, abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Por isso que Deus falou isso para vocês. Quer ver agora o que aconteceu? Sobe, por favor. Vamos ver se aconteceu o que a serpente falou para a mulher? Sobe, pode subir. Pode subir? Vai subindo. Aí, para. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não. Deus está admitindo que a serpente falou a verdade. Quando os homens comeram, se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal.
tudo que a serpente falou, o versículo 22, Deus aí, ó, dizendo. E onde que a serpente mentiu, então? A serpente não mentiu, a serpente falou a verdade. Quem mentiu foi Deus. A serpente falou para a mulher, não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus dizendo, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e como vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Olha aí, Deus admitindo que a serpente estava falando a verdade. E agora? Quem é que pecou aí? É isso que os crentes não aceitam. Porque eu uso a própria Bíblia para provar que a serpente que diz que foi usada por Satanás falou apenas a verdade. E tá aí Deus admitindo no versículo 22 a verdade e assinando a verdade da serpente. Depois eu sou herege. É isso que eu não entendo. Ficou claro? Caramba, velho, bizarro. Tá escrito. Não é eu que estou inventando. Tá escrito aí, ó. É igual o fundamentalista gosta. Mas me prova na Bíblia. Quero que você me... Tá, tô provando na Bíblia pro fundamentalista. Quem mentiu não foi a serpente, quem mentiu foi Deus. E a serpente só falou a verdade pra mulher. E Deus, no versículo 22, foi lá e admitiu. Vai entender Deus, né? Esse é o Deus da Bíblia. E aí você fala isso pro fundamentalista e ele fica bravo. Fica. Por quê? Mas ele não consegue dar um argumento lógico contra isso? Qual o argumento que vai me dar lógico? Como? Você vê lá que a serpente falou uma coisa. Não, certamente não morrereis. Por que vocês não morrerão? Vocês se tornarão como Deus, sabendo bem o mal. A mulher, e você... Veja bem, eles sabiam o bem e o mal? Olha o detalhe, todo mundo diz que Adão e Eva não sabiam nem o que era bem e nem o que era mal, né? Tem uma diferença aí. Está escrito que eles não sabiam o que era o bem e o mal, não. E sereis como Deus, saber o bem e o mal como uma divindade sabe. É um negócio além. Sim. Saber, como que eu sei o bem e o mal? Eu sei o bem e o mal na condição de humano. Agora, eu saber o bem e o mal na condição de divindade, não, porque eu não sou divino. É isso que a serpente falou. Deus não quer que vocês saibam do bem e do mal na condição de divindade, na condição de serem Deus. Mas pra eu entender, por exemplo, ela não falou que se comessem a maçã, eles iam ganhar esse poder? E foi isso que Deus falou, e eles ganharam. O homem se tornou como um de nós, divindades, sabendo o bem e o mal. Está escrito no versículo 22, o qual nós lemos. E eles se tornaram. E aí Deus puniu, no caso. Deus puniu. Que agora eles sabiam que era o bem e o mal na condição de divindades. Ou seja, o que o escritor está dizendo? Que Adão e Eva se tornaram o quê? Pecadores? Não, divinos. O homem se tornou como um de nós, divinos, sabedor do bem e do mal na qualidade de divinos. E esse Deus, assim, do Antigo Testamento, parece ser bem do mal, assim, né, cara? Sei lá. Carrasco. Exato. Fazendo prova? Eu sou totalmente ignorante nesse assunto Mas por da conta do Bíblia. quê? Até por isso que eu tô com umas colinhas aqui e tal. Sim. Mas, sei lá, analisando Mas às por vezes que conta do você quê? vem aqui, os outros convidados, coisas que eu vejo também, parece que é de fato, sei lá. Mas por conta do quê? De quem eles estão fazendo uso da narrativa. Dos outros deuses, das outras divindades. A composição do livro do Gênesis. Eles estão pegando justamente... Essa é a característica do politeísmo e essa é a característica Sim. do Se enoteísmo. você for pegar, por exemplo, Isso não é os deuses... característica do monoteísmo. Por isso que tá, o homem se tornou como de nós. Aí o que o fundamentalista coloca ali? Isso aqui é a trindade. Que trindade, meu irmão? Esquece trindade. Trindade não existe nessa cabeça. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Jesus aí. Sim, faz total Aí, sentido. não, é a trindade pura. E aí depois no monoteísmo vai dizer, não, porque Deus é todo bom, não sei o que e tal, né? Entende? E aí se você puxar, por exemplo, E que piora, hein? pra um politeísmo, por exemplo, da Grécia Antiga, os deuses tinham sensações humanas, né? Emoções, Uhum. cometiam adultério e traíam, sei lá, luxúria, tinham deuses do mal, né? Hades e por aí vai. Então meio que esse Deus seria a junção de todos os outros em uma narrativa pro monoteísmo, né? Só que se você cria o monoteísmo, o que acontece? Dentro da construção do monoteísmo, você tem que ter o Deus único criando o bem e o mal também. Senão, como que você vai fazer? Quando você tem o politeísmo, você tem o Deus do bem e você tem o Deus do mal. No politeísmo. Quando você tem o mono, Deus é todo bom. E o mal veio da onde, então?
Se ele é o único, absoluto e criador, o mal surgiu da onde, então? Você acredita em um Deus, então? Você falou que você acredita em Deus. Em um Deus que não é necessariamente bom, mas que é o criador? Aí é questão de crença. Não, eu posso dizer que existam vários deuses, e não necessariamente um. Quando eu falo que eu creio em Deus, é uma linguagem popular abrasileirado. Mas não tenho como provar que só existe um. E se existem vários? Também não posso dizer. Sim. E se existe o enoteísmo? Existe um que é soberano, mas existem os demais que são seus serviçais. Aí é enoteísmo, nesse caso. E por que você concebe a ideia de existirem deuses, né? E não, por exemplo, você... Eu apenas concebo, não tem como provar. Claro. Apenas A gente acredito. tá falando de questão de fé agora. Então, apenas acredito. Apenas acredito. Mas Exemplo. o que te leva a acreditar? Isso que eu queria entender. A minha pessoa, a minha consciência. Você sente de alguma forma, assim? Tem uma racionalidade. Existem coisas que acho que a ciência não consegue explicar tudo do que é o cérebro do ser humano. A que ponto chega ao que pode fazer, o que pode elaborar. Porque Exemplo. as coisas funcionam, né? O que acontece? Olha o meio que nós estamos hoje, essa tecnologia. Essa tecnologia não existia alguns anos atrás. E por que hoje existem? Por causa disso daqui, concordo. Mas até que ponto chega a capacidade mental do ser humano? Hoje nós temos a inteligência artificial. Quem é que imaginava isso? Até que ponto chega essa mente, primeiro mecânica, para depois colocar tudo que seja artificial? Bizarro, né? Entende? É nisso que eu digo. Então, existe alguma coisa. De que forma isso? Igual você pega as pirâmides. Como que o ser humano construir aquilo lá? E hoje ninguém consegue explicar. É uma mente, a gente não sabe até que ponto possa chegar isso aqui. Então, isso aqui para mim, existe um filtro, vamos dizer assim, uma porção, uma centelha de alguma coisa inexplicável ainda. Isso que eu chamo de Deus. Essa potencialidade, é isso que eu chamo de divindade. Por isso que a pessoa fala, quem é o seu Deus? Eu falo, minha própria consciência. Só que as pessoas não conseguem compreender a esse ponto. Porque eu falo que tudo que existe no mundo hoje no mundo terreno que nós desenvolvemos, é nossa capacidade. Onde Mas eu digo, você fala a sua consciência, no caso, a consciência de todos os seres não, humanos? a consciência de todos, não só a minha. Não só a sua. De todos. Por quê? Às vezes eu uso um versículo bíblico, Deus criou homem à sua imagem e semelhança, e todo mundo pergunta, professor, o que é imagem e semelhança de Deus? Eu falo, poder criativo. Poder criativo. O que é poder criativo? Eu falo que o ser humano, ele só consegue criar daquilo que existe. Consegue criar até a máquina Boggs de Higgs, né? Construir uma máquina, mas tiveram que construir a máquina para poder criar o Boggs de Higgs do nada, né? O átomo, aquela coisa toda. Mas criaram uma máquina para isso. Agora, eu queria ver construir o Boggs de Higgs, né? A partícula de Deus sem um maquinário. E aí, conseguem? É onde que eu digo. Ok, aí seria meio difícil, né? Criar a partícula de Deus sem um maquinário para isso. Mas eu falo que a imagem e semelhança de Deus é poder criativo. Tudo que você vê ao seu redor, tudo foi criado pelo homem. Mas a partir de uma matéria. E o que você não cria, você aperfeiçoa. Tudo. E como que é que eu crio alguma coisa? Pela observação. Aí tá, aqui ó. Por isso que a regra da hermenêutica é observação, interpretação e aplicação. Se você parar. Igual, nós temos esse stand aqui. Quem um dia imaginou que nós teríamos um copo como esse? Elaborar o que pudesse preservar e permanecer um pouco mais a temperatura do quente ou do gelado que seja. Nós sempre tivemos copos de cristal, de vidro, de porcelana, de alumínio, que seja, de ferro, mas não isso daqui. Por quê? Porque um dia alguém ficou parando. Presta esse seu copo aqui. Talvez alguém um dia ficou aqui parado, olhando, um líquido aqui dentro, olhando, quente, frio, e alguém olhando, observando. E sentiu, rapaz, não seria bom se o que está aqui gelado permanecesse por mais tempo. Alguém ficou um dia parado só observando. Não um dia, né? Vários dias. Ok? Né? Mas uma pessoa só. Sim. É uma. Não são duas pessoas, é uma. Todo ser humano tem esse potencial. Depende daquilo que você para observar para que desperte isso. É onde eu falo que é o sucesso de cada ser humano. Por exemplo, Einstein, né? Com seus pensamentos lógicos e elaborou a teoria da relatividade. É onde que eu estou dizendo. Então, todo ser humano tem essa capacidade. Isso é o que eu chamo de imagem e semelhança de Deus no homem. Todo ser humano tem esse potencial. Agora, depende se você está preparado para parar e observar aquilo que você possa desenvolver para ser o sucesso da sua vida. Hoje eu sou um hermeneuta e um exegeta. Eu estou à busca disso. Então eu sei qual é o meu caminho. Meu caminho é observar o quê? O lado que eu estou no meu profissional. Até um dia eu vou observar algum detalhe, o qual ninguém nunca, e isso será o sucesso da minha vida. E meu futuro, teologicamente. Por isso que hoje eu não me preocupo com as críticas e os julgamentos. Você me perguntou no início, nos bastidores. Sim. Não, eu não procuro status. Eu procuro despertar a minha imagem e semelhança do Todo-Poderoso que eu tenho dentro de mim. Essa é a minha busca. E se minha busca for criticando e julgando... E você sempre foi assim?
Sempre. Não, quando eu quis buscar, e até hoje eu busco. Onde está isso que será o sucesso da minha vida? O que vai me eternizar? E essa busca é insaciável. E eu sei que o caminho é a Bíblia. Eu estou ali, Por que o caminho é a Bíblia? porque o meu apego só está nela. Eu não sou um químico, eu não sou um físico. Eu sou um teólogo. Eu sou um exegeta, Você é eu sou um muito bom em hermeneuta. uma área e você E tenta é nisso, fazer... e é assim, e tem que ser assim. Você tem... Não é em todas. Você vê que você precisa colocar sua energia ali pra, de certa forma, tentar ajudar a humanidade. Sim, apenas nisso. Você falou do exemplo de Einstein, outros, Pitágoras. Eles não queriam ser bom em tudo. Não. Seja bom em uma única coisa. E a única coisa que vai te dar aquele caminho. Acabou. É isso que eu procuro. É nisso que eu quero chegar. E é nisso que eu chegarei. Essa é a questão. Então, pedradas haverão? Haverão. A minha função aqui é criticar e julgar. Nem que seja uma função de uma metodologia que dê certo, ou desenrolar de tantas outras coisas, igual que eu enxergo coisas na Bíblia que poucas pessoas enxergaram. Sim. Você tem uma visão crítica, né? Por quê? Porque eu observo justamente. A minha visão crítica são... Tanto que as pessoas se escandalizam. Essa visão é o seu copo Stanley, né? Isso. Entendo agora? É mais ou menos isso. Então eu pego... Caramba, eu tô na igreja há 50 anos, leio a Bíblia há 50 anos. Por que eu nunca peguei esse detalhe? O senso crítico é diferente. Meu senso crítico é diferente. Tanto que nas minhas aulas eu faço hermenêutica ao vivo. Pego qualquer texto da Bíblia. Qualquer texto. Se eu vou fazer hermenêutica, eu faço qualquer um. Agora, a exegese não. A exegese eu preciso de ferramentas, preciso do papiro, preciso da patrística para fazer a exegese. Preciso do aparato crítico para fazer a exegese. Aí não, aí preciso da ferramenta. Hermenêutica não. Hermenêutica eu pego qualquer texto, eu faço hermenêutica ao vivo. São todos que têm esse potencial? Não são todos. Fábio, puxando esse gancho da exegese de novo aí, eu queria saber se existe... Se a gente fizer a exegese ali na Bíblia, a gente pode concluir que Jesus era Deus? Não. Você vai fazer exegese para ter Jesus Deus apenas no Evangelho de João. Porque a característica do Evangelho de João, já dentro do seu prólogo, é dessa forma, é provar em todo o seu livro que Jesus era Deus. Ele já inicia dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o único, dentre os evangelhos, que vai trazer a característica de querer provar a tal divindade de Jesus, é o Evangelho de João. Então você já tem que isso... Não... E o Atos ali que a gente mostrou, que ele foi pro céu, Não, ali você tem uma construção mitológica, que é a característica de um grego que escreve para um grego. É uma construção lendária, mitológica. Isso não quer dizer que ele é Deus. Entende? Ele está subindo para quem? Para o Deus dele, para o pai dele. Entendi. É uma construção Não necessariamente mitológica. falando dele. Não dele. Agora você pegar o prólogo do Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O Verbo, outro problema, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí o que você tem? Você tem a construção enoteísta aí, não mono, viu? Esse é outro problema que ninguém para prestar atenção. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com. Olha o detalhe. O Verbo estava. Se ele estava no céu, beleza. No princípio era o Verbo estava na eternidade e o Verbo é Deus. É uma forma de construção. Olha o detalhe agora, a preposição com. Peguem para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos analisar isso no português. Olha aí. Aí a pessoa, não, mas isso aqui é monoteísmo. Não, isso não é monoteísmo nunca. Isso é enoteísmo. Evangelho de João. Isso, Nossa, aí. apareceu, bicho. Olha aí, ó. No princípio era o Verbo. Nossa, Óbvio. esse site aí deve ganhar uma grana, viu, bicho? Deve. E Só o dos Verbo... anúncios nossos aí. Olha lá, o Verbo era Deus. Se eu não tivesse essa expressão, ó, e o Verbo estava com Deus, coloca assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Se tivesse a construção dessa forma, beleza. Eu estou dizendo que unicamente que Jesus é Deus absoluto. Absoluto. Mas a partir do momento que eu tenho, no princípio era o Verbo, vírgula, e o Verbo estava com Deus. Por que verbo tá escrito com letra maiúscula, cara? Porque aí a tendenciosidade que ele quer colocar, que aí já era divino verbo. Em arreirologos, cairologos em prostonteon, caitios em rologos. Então, no princípio era o verbo estava com Deus. Então, ele já estava com alguém. E o verbo era Deus. Ele não é Deus absoluto e único. Por quê? Porque ele já estava com alguém. E quem é esse alguém com quem ele estava? Era Deus. Então, se eu colocar que Jesus é Deus, eu estou trabalhando com enoteísmo aí. Porque ele estava com outro Deus. E esse outro Deus o qual ele estava não era ele próprio.
Porque se é ele próprio, ele não pode estar com outro. Ele não pode estar com ninguém se ele é absoluto. Olha o problema aí agora. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus, só que ele estava com outro alguém. Então Jesus não é Deus absoluto. Porque ele estava com outro alguém, que era também uma divindade, que era o pai dele. Ele estava, olha lá, no princípio com Deus. Novamente. Ele estava no princípio e ele é Deus. É uma construção de uma forma. Agora, ele estava no princípio com alguém. E esse alguém é o Deus dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Entende? Todas as coisas foram feitas por ele. Quando eu pego todas as coisas foram feitas por ele, logo eu tenho que excluir que Deus foi feito por ele. Por quê? Porque Deus antecede o verbo. Sim. Ok? Todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Aí vem um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí vai e segue. Mas só a partir do prólogo ali, você já tem algo interessante. Posso colocar que Jesus é Deus 100%? Não, porque ele estava com alguém que era 100% Deus. Mas se eu concordar e aceitar que Jesus é 100% Deus, assim como o Pai é 100% Deus, então nós não temos um monoteísmo aí. Monoteísmo é a crença num único e soberano Deus. Mas aí tem o argumento dos caras, né, de que a divina trindade... A trindade é um desenvolvimento que vem pela patrística. Que aí é outro problema. Que a gente não vai encontrar isso aí na Bíblia. Não, a gente vai encontrar submissão, a gente vai encontrar enoteísmo puro. É feito aí. pela patrística? É. Não vai encontrar nada na Bíblia? Não, a trindade é feita pelos pais das igrejas. E vamos lá, canonização. É mesmo, sim. Oh, pelo amor de Deus. Você vê como eu não entendo nada. Então, ou seja, você tem a Bíblia hoje. Montadinho, os 27 livros. Isso é patrística. Não existia o cânon formado nesse período. Primeiro, segundo século, não. Isso vem depois. Então você tem livros avulsos. Não tinha negócio de inspiração. Esquece isso. É o que cada um gostava. Ah, eu gostei desse livro, vou copiar. E fazia cópia. Ninguém tinha uma preocupação, exemplo, vamos supor aqui, quando João escreveu o seu evangelho, João não está na cabeça dele, que ele está escrevendo o seu evangelho, mas está o Marcos, ele está escrevendo também. Marcos e Lucas também, Paulo também. Ei, gente, agora vamos juntar tudo aqui, vamos chamar isso aqui de Novo Testamento. Você acha que então esse argumento da patrística é meio que para solucionar esse erro? É o que eles queriam. Mas por quê? Porque eles estão sendo enfrentados por aqueles que eles chamam de hereges, né? Então a única forma de você refutar os hereges é você padronizar alguma coisa. Para você ter como argumento, para você rebater aquilo que você tem como heresia. Então a preocupação de um cano surge em cima daqueles que eles chamam de heresia. Igual, falaram que Jesus não era 100% Deus. Então você tem lá Ário, presbítero de Alexandria, em um embate teológico contra Sabélio. Então começa o embate desses dois grandes teólogos. Então você tem aqueles que aderiram à teologia de Sabélio e aqueles que aderiram à teologia de Ário. Então você estabelece e padroniza um conceito, igual o Marcião, teve lutas, embates com grandes outros. Você tem vários. Os epicureus também que surgiram com as suas teologias, os gnósticos que surgiram com as suas teorias e teologias também. Nós temos um livro do Apocalipse. Os debates teológicos, mas esse debate teológico já era dentro do primeiro século? Possa ser que surgiu dentro do primeiro século, pós-destruição, porque você tem já a preocupação dos debates teológicos. E debates teológicos, você precisa montar concílios para isso. Então, como que eu tenho um livro do Apocalipse falando de debates teológicos e nem concílio existe ainda? Você vai ter um debate, mas não é teológico, é judaico. Que é o primeiro concílio de Jerusalém. Que eles vão querer... É isso que eu estou vendo. Tá? Que eles vão querer tratar a respeito de questões judaicas, não teológicas. Que é o primeiro concílio que surge em Jerusalém, que Paulo vai até lá, porque existe um problema que os judeus estavam dizendo que os gentios eles teriam que se circuncidar. E Paulo leva esse problema para os apóstolos. Chegando lá, os apóstolos falam, faz o seguinte, vamos falar então para que eles só se abstenham do sangue, da carne sacrificada e da prostituição. Isso não é um debate teológico, isso é um debate judaico. Debate só teológico só vai surgir por intermédio dos pais das igrejas com preocupações teológicas. Isso só vai surgir a partir do 2º século. E logo então a Bíblia é formada quando? A canonização é no 3º século. Uhum. Então a separação de livros daquilo que eu acho que é bom para mim debater teologicamente com você, é no 2º século. Então ninguém tinha ideia de um cânon formado no 1º século, não. Então como que eu vou dizer, não, porque Mateus escreveu esse Evangelho, Marcos e Lucas no 1º século, porque já dá batida. Não, meu filho, pelo amor de Deus, aí tem que estudar muito, né, pai?
Se você não enxerga a Bíblia como a palavra de Deus, você vê ela de que forma, assim? É uma obra literária? É Uma obra literária. Uma obra Que o seu de gênero romance, assim? é uma obra literária que tem um gênero romântico, de romance, tem o seu gênero mitológico, tem o seu gênero que é folclórico, tem o seu gênero, realista. E dá pra tirar lições boas da Bíblia, Dá, né? com De certeza vida, dá. assim. Lógico que dá. Dá. Nesse sentido eu concordo. Existe não posso dizer que é a palavra de de Deus. certa isso forma, não. uma filosofia, né? Tem. Eu só não posso dizer que ela é a palavra de Deus, porque para ser a palavra de Deus, Deus teria que escrever. Qual foi a né? maior lição que você aprendeu, mesmo não acreditando que é a palavra de Deus? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é uma coisa que eu carrego para mim. Eu só consigo amar o meu próximo quando ele me ama. E se ele não me ama, não tem como eu amá-lo. Eu ainda uso a lei da reciprocidade. Se o cara é gente fina com você... Eu serei gente fina pra ele. Se ele é um filho da puta comigo, pode acreditar que eu não vou ser gente fina com ele, não. Eu vou ser mais filha da puta do que ele. A lei da reciprocidade. Eu amo a Deus, ao meu Deus, que é a minha consciência sobre todas as coisas. E eu procuro me amar primeiro, porque se eu não me amar primeiro, não tem como amar o próximo. Amar a Deus sobre Mas todas seria as mais, coisas... então, olho por olho, dente por dente, né? Depende da circunstância. Eu não consigo olho por olho, dente por dente com uma criança. Porque ela não tem racionalidade para mim poder tratá-la da mesma forma que eu estou sendo tratado por ela. Agora um adulto muda. E por isso que eu falo que há uma diferença. Eu não consigo tratar minha filha com rispidez, com ignorância, mesmo ela sendo ignorante e ríspida comigo, porque é uma criança. Agora um adulto formado, conhecedor, aí muda. Eu não consigo tratar um ignorante na mesma proporção, não dá, porque eu sei que ele é um ignorante. Agora, pessoas que eu sei que sabem de alguma coisa, tem conhecimento, tem informação, eu vou tratar com... Não, aí não. E por que você não só ignora assim e tipo, deixa? Não, porque eu sei que tem que despertar o mau caratismo dele. Eu sei que ele tem que criar vergonha na cara e talvez ninguém nunca falou, então ele tem que ouvir de alguém. Que alguém sabe que ali por dentro ele está usando uma capa. Assim como Jesus tratou os fariseus. Segundo a Bíblia, Jesus não foi elegante com os fariseus, não. Jesus deu ai para os fariseus. Porque Jesus sabia quem eram os fariseus. E se Jesus chamou a atenção de muitas pessoas, foi dos fariseus. Ai de vós, fariseus, que dizem mais o endro, o hortelã e o colinho e menosprezais os melhores da lei. Aquela história, então, de que nós devemos amar nossos inimigos. Amar, sim. Amo os meus inimigos. Se eu tiver que ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Ué, Tá isso escrito na Bíblia. mas e se ele tá tentando te derrubar? Ajudar o meu amigo não quer dizer que eu não possa corrigi-lo. Não. Posso ajudá-lo, mas posso corrigi-lo também? Não, mas em questão dos inimigos. Posso. Mas se ele tá Em fazendo qual mal pra situação? você, você não vai retribuir também? Não. Calma, vamos lá. Em que momento o meu inimigo está fazendo? O meu inimigo está querendo me prejudicar? Tá querendo me matar, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar minha vida pra ele me matar? Então me mata aí, pra você ser feliz? Pra puta que pariu, mata ele primeiro. Entende? Por isso que eu falo, são circunstâncias e circunstâncias. Em qual contexto está isso que eu devo amar o meu inimigo? Se você for pegar a parábola do bom samaritano. O samaritano era inimigo número 1 do judeu. Mas por que ele ajudou? Eu posso ajudar alguém dependendo da circunstância e situação qual ele esteja. Exemplo, se eu ver o filho do inimigo meu, número 1, eu sei que ele vai se arrebentar todinho ali, eu vou deixá-lo? Não. O pai dele talvez possa ser um filho da puta, mas o filho não é. Eu posso ajudar o filho dele para que ele aprenda a não ser um filho da puta comigo mais. Ele para, puta, não é que o Fábio ajudou meu filho? Ele viria a matar o meu filho, porque eu sou um filho da puta pra ele. Poxa, eu devo pensar nos meus conceitos. Eu não devo ser filho da puta a vida toda. Então existe muito. E outra coisa, é difícil você usar a teoria, porque o tempo e a prática é outra coisa. Sim. A teoria, ela é bela, ela é linda, Muito ela é fácil, maravilhosa. Agora a prática é outros 500. Tudo muda na prática. Por mais que eu queira levar a teoria a ferro e fogo, tem coisas que o tempo e a prática vai dizer outra coisa. E a vida vai dizer outra coisa. Então não queira ser filha da puta a vida toda, que a vida vai ensinar muita coisa, eu vou ter que mudar. E agora não adianta eu querer ser um docinho, né? Um exemplo de tudo, um calmo, Inocente. um pacífico, um inocente a vida toda, porque a vida vai ensinar também. A vida E é de algumas ganhos. pessoas não aprendem mesmo assim. Não, a vida é de ganhos e a vida é de perdas. Você acha que o mundo é cruel, Fábio? Não, fazemos dele ser. O mundo não é. Nós fazemos a crueldade. O mundo está aí. Está a natureza. A natureza está aí, a natureza é cruel? Não. É o ser humano que é. É o ser humano que é filha da puta. Infelizmente.
Então, mas imagino que você, não é nem questão de acreditar, né, mas no evolucionismo de Darwin, tipo, na seleção Não. natural. Não creio nisso. Não? No quê? Você não acredita na seleção natural? Ah, seleção natural, sim. A seleção natural, sim. Então, assim, é cruel nós não termos um propósito pré-definido, né? Um sentido intrínseco, assim. Porque a gente tá meio que jogado aqui e cada um Na cria, verdade, nós cria o temos. seu próprio sentido, né? Não, nós temos. Só que nós ainda não encontramos dentro de nós mesmos. Lembra que eu falei? Imagem e semelhança de Deus, poder criativo, todo ser humano tem. Basta cada um querer descobrir qual é o seu. Mas isso não é meio que uma criação nossa, entende? Tipo assim, Einstein falava, não, meu sentido da vida é dando só um exemplo. Não, eu tô falando que todos nós temos uma centelha divina. Todos nós temos. Lembra que eu falei o que é poder criativo de Deus, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? É poder criativo. Todo ser humano tem. Basta cada um querer encontrar o que é o seu. Por isso que eu não consigo ser ateu. Porque eu tenho uma centelha aqui dentro e eu sei que eu vou chegar lá. E quando eu chegar ao sucesso da minha vida, todos os cientistas do mundo chegaram e alcançaram por conta do quê? Porque observaram quem colocou essa centelha lá dentro dele. Como que ele conseguiu chegar onde que ele chegou? Observando. E essa mentalidade, essa racionalidade, quem deu para ele? Quem articulou tudo isso? A centelha está dentro de cada um. Basta cada um querer descobrir aquilo que é seu. E como descobrir isso? Observando. Observando o quê? Todos os detalhes, tudo que existe no mundo. Todos os cientistas conseguiram chegar onde chegaram porque alguma coisa eles começaram a observar o quê? O que está ao seu redor. Aí você tem que pegar esse gatilho. E o meu gatilho... Mas é difícil, porque não é pra linear, todos. né? Não é. Mas sei que existe para todos. Agora, todos encontrar isso é difícil. Eu estou encontrando o meu, que é justamente na Bíblia. Você tá encontrando agora. Estou encontrando... Não, eu já estou nesse processo há um tempo. Mas agora que eu estou vendo que está aflorando. Por isso que muitas pessoas estão se incomodando. E vai se incomodar. Hoje você se sente mais preenchido do que na época que você vivia em festas e Sim. nessa... Hoje a minha dedicação é muito nesse mais... local, nesse ambiente de luxúria, etc. Sim, hoje eu consigo me encontrar melhor. É por isso que eu venho incomodando um pouquinho mais agora. Então esse incômodo que as pessoas estão tendo, eu sei que é o auge que tá chegando. E vai bater. A hora que bater, acabou. Aí, meu irmão, pode fazer. Aí só me matando. Só tirando a minha vida. Calma, obrigado, viu? Agradeço. Cara, pra finalizar, eu queria que você... No último episódio que você veio aqui, você deu conselhos pra jovens. Não sei se você lembra disso. Lembro. E o conselho é isso que eu dou. Não pense que a pessoa não pode alcançar e nem conseguir. Pode. E hoje eu só falei da centelha divina, da imagem e semelhança de Deus no homem. Hoje o desespero bate, infelizmente, pelo mundo que é hoje, esse mundo mercantil, o mundo da tecnologia, o mundo do prazer, o mundo do dinheiro, o mundo da fama. O ser humano pode ter tudo isso, mas um lado benéfico, sem pisar, sem derrubar, sem passar por cima de ninguém. Existe espaço para todo mundo, todos sem exceção. Basta parar, observar e usar as estratégias e tática da melhor forma possível. Todo jovem tem a construção de um sonho. E o sonho, sendo positivo, consegue alcançar e galgar. Por mais que pessoas não favoreçam ou até atrapalhem que pessoas alcancem seus sonhos. Mas os sonhos, às vezes, dependem da ajuda de alguém. Mas não tenha pressa, não. Pare e observe. Que sempre existirá e chegará alguém para te dar uma força. Porque o sonho benéfico que cada um acredita, outros também acreditam. E se nem todos chegaram a realizar, a concretizar, outras pessoas podem dar um impulso para que você chegue, alcance e concretize. Então observe melhor e saiba separar aqueles que querem e os que não querem. Aqueles que podem ajudar e aqueles que não podem. E aqueles que querem atrapalhar, vaza. Dê pipa na linha. Qual que foi o maior erro assim que você se arrepende de ter cometido? Na minha vida? De não ter aprendido o que era amar a minha mãe desde o início da minha vida. Eu vim amá-la, procurei amá-la depois que eu tive a minha filha. Foi aí que eu descobri o que era amar os pais, porque hoje eu tenho amor de um filho. Só descobri que era minha mãe e o que era meu pai quando eu me tornei pai. Porque eu não tive o carinho de mãe, de pai no início da minha vida e não fui um filho carinhoso como um filho para um pai e para uma mãe desde o início da minha vida. E o que isso mudou na sua vida? Mudou minha maturidade
meu jeito de ser como ser humano. Mudou muita coisa. Hoje eu sei o que é receber e o que é dar amor. Hoje eu sei o que é isso. Em todos os sentidos. Foi isso que mudou na minha vida. Fábio, É nóis. Obrigado de novo. brigadão, cara. Sempre. Espero que estoure de novo. Pô, acho que sim. Vamos lá, bater milhões aí de visualizações, que é sempre bom. Obrigado, Cauê. Tamo junto, misturado. Valeu, Fábio. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente. Vou deixar aí o Instagram do Fábio, o canal dele, o canal de cortes agora que ele vai ter na descrição. Então, se você se interessar, segue ele lá. E, bom, se inscreve no canal, realmente muito importante pra gente. Ajuda a gente a trazer cada vez convidados mais incríveis, né? De alto nível, como por exemplo foi hoje aqui. Então, obrigado se você chegou até aqui. A gente também tá com a opção dos membros aí no canal. Então, se você gosta do projeto aqui, vira membro, muito importante, realmente. Acho que é R$9, então vai ser o preço de uma esfirra aí por mês. E você ajuda a manter aqui o projeto rolando e a gente fazer mais episódios ainda, né? Então, brigadão, até o próximo episódio. Tchau, tchau.